1h02, vamos falar agora com o pessoal do noroeste do estado, porque o Hospital São José do Avaí, que é referência para essa região, fica em Itaperuna e é o maior hospital da região noroeste. A direção da unidade divulgou que suspendeu cirurgias cardíacas, oncológicas, transplantes e tem mais. Outros serviços oferecidos no hospital estão comprometidos e tudo por falta de dinheiro. Vamos lá com o João Villarreal. João Villarreal hoje está em frente ao São José do Avaí, em Itaperuna. Ô João, só do estado existe um montante aí que deve de 28 milhões de reais. Centro, em frente à portaria social do Hospital São José do Pois é, Ana Paula. Boa tarde novamente para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no RJ1. 28 milhões e 300 mil reais, para a gente ser mais exato, é a quantia que a direção do hospital nos informou de dívida do governo do estado, dos repasses do governo do estado para com o Hospital São José do Avaí. Essa situação que começou em fevereiro e de fevereiro para cá, somente o repasse de abril foi efetuado. Então, fevereiro, março, maio e junho, 4 meses de repasse atrasado do governo do estado para o Hospital São José do Avaí, o que acabou motivando, portanto, essa suspensão nos serviços, nas cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas, aquelas realizadas com pacientes com câncer e também os transplantes. A gente está aqui em frente ao Hospital São José do Avaí, o Paulo Veiga está mostrando aqui para a gente, só para a gente entender um pouco a importância do hospital. São 13 mil atendimentos e 950 internações por mês. No meio tempo que a gente esteve posicionado aqui, a gente viu veículos vindos de Bom Jesus de Itabapoana, Miracema, Italva, Cardoso Moreira, só para citar alguns, trazendo pacientes para o Hospital São José do Avaí. E muitos desses pacientes que vêm das cidades menores justamente necessitam deste serviço que está paralisado, que foi paralisado agora. As cirurgias cardíacas, oncológicas e também os transplantes. Nós conversamos hoje com o procurador-geral do município de Itaperuna, que nos informou que o município não repassa recursos para o Hospital São José do Avaí. Isso é uma exclusividade, do governo do estado. Mas que o município pode até mesmo entrar na justiça para que esses serviços não estejam paralisados por muito tempo e pode servir como um interlocutor entre estado e hospital para que essa situação se resolva. Vamos acompanhar um trecho do que ele falou para a gente, até para a gente poder entender um pouco essa história melhor. Vamos acompanhar. Não somente o Hospital São José do Avaí sofre hoje com essa falta de repasse, a UPA, que também é um centro médico regional, está há 4 meses sem receber do Estado, e é um município que vem mantendo essas despesas em dia, Então, realmente, essa falta agora de tratamentos eletivos, tratamentos oncológicos, transplantes e demais cirurgias do gênero, que o hospital pretende deixar de atender, realmente é um desfalque, tanto para o município quanto para o estado e o país inteiro, já que é um hospital de nível nacional, não é isso? O município ele vai tentar dialogar com o hospital a partir de hoje, buscando aí ver uma forma de composição e também com o estado, atuando aí como interlocutor. Mas, na verdade, não é da alçada do município hoje essa questão dessa manutenção desse pagamento. Lembrando que o hospital é filantrópico, ele visa somente esse dinheiro para sua manutenção, não visa lucro, obviamente. Outra informação importante, que o procurador no município passou para a gente é a questão da UPA de Itaperuna. Segundo ele, o Estado também deve repasses à UPA de Itaperuna. A UPA, ao contrário do Hospital São José do Avaí, também recebe recursos municipais. Segundo o procurador, os recursos municipais estão em dia, mas os repasses estaduais também estão atrasados, também em 4 meses. Ele só não soube nos precisar o valor. E a gente entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que por meio de nota informou que todos os contratos estão sendo revisados pela pasta, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado, e além disso está respondendo a todos os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público Estadual. A gente, claro, segue acompanhando toda essa situação, esperando que se resolva. Ana Paula, eu volto com você. Sim, até porque, como eu coloquei para o João antes de chamá-lo, o Hospital São José do Avaí é referência na região noroeste do estado do Rio. Oi, bom dia, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Pois é, a situação é extremamente grave porque o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, é a referência em qualquer tipo de atendimento para a região noroeste do estado, inclusive a Covid-19. Ontem nós encontramos por lá pacientes que estavam com cirurgias já agendadas,
tratamento de câncer e tiveram que voltar para casa. Uma paciente que morava em Italva, uma região ali mais de 50 minutos afastada da cidade de Itaperuna. A direção do Hospital São José do Avaí informou que a unidade não recebe recursos desde fevereiro e isso vem atrapalhando o planejamento, dificultando, né, a manutenção de serviços. Então, por isso, a unidade já suspendeu alguns atendimentos e informou que, caso o governo do estado não regularize o pagamento, vai ter que suspender, inclusive, os leitos de tratamento da Covid-19. Lembrando que a cidade de Itaperuna vive um momento crescente dos casos da Covid-19. São mais de 750 casos confirmados e 16 mortes, 16 vidas perdidas na cidade. Vamos ouvir o que disseram o diretor do hospital e também uma paciente sobre essa situação. Um padrão um dia e seguir o padrão. Está lá. Obrigado pelas informações. Olha, essa questão dos hospitais, essa questão de falha no atendimento, essa questão de interrupção no atendimento, Silvana, existe no serviço público um negócio chamado solução de continuidade, não pode ter. A palavra solução parece que está resolvendo. Não, solução é de quando você dissolve uma coisa, então a continuidade vai para o espaço, interrompe o serviço. É isso. Então, a legislação diz o seguinte, que se interromper, o Estado tem que ir lá depois bancar. E a OS que assume, ou a entidade, o prestador de serviço que assume, precisa bancar do seu jeito. Porque quando ela se apresentou para fazer o trabalho, ela diz o seguinte, não, se der problema eu consigo segurar. Só que essa parte, quando chega na hora do vamos ver, do dinheiro na conta, não é bem assim que funciona. Porque ao mesmo tempo em que a lei e a justiça diz, olha, a OS tem que bancar aqui se não receber, né? Mas diz também que o Estado vai ter que depois pagar isso. E aí no meio dessa história fica um jogo de empurra para lá e para cá. Então o que tem que evitar? Para não chegar nesse momento de choque, de problema, o gestor tem que se antecipar. E se antecipar significa, se eu sei que vai acabar o contrato daqui a 3 meses, 4 meses, eu tenho que começar a pensar antes no problema. A grande pergunta é por que não se responsabiliza o gestor? Eu não vejo isso. Cadê? Onde é que está? Né? Toda hora a gente vê isso, Silvana. Toda hora a gente vê hospital parando de funcionar, serviço que para de ser prestado e fica por isso mesmo. Você vê algum gestor sendo pego, sendo responsabilizado, né? Não fica, né? Vamos ver as entrevistas aí, as declarações aí que o Kleber chamou. Vamos lá. Se a gente não tiver recebimento nenhum até o final dessa semana, nós vamos parar as atividades todas relacionadas ao SUS, inclusive as urgências, hemodiálise, você imagina o caos que é. Além do que os atendimentos de Covid também vão ser suspensos. Se nós não recebemos, por que nós vamos continuar fazendo o atendimento? A minha cirurgia está agendada aproximadamente 15 dias e hoje não teve nenhuma perspectiva de data para nova cirurgia. É muito triste, é triste e doído, né? Porque você vê pessoas debilitadas que chegam das suas cidades aqui de madrugada e retornar seu atendimento. Vamos lá, vamos voltar para o Kleber, então. A gente ouviu o diretor do hospital, assistente social. E é essa história que eu falei, né, Kleber? Porque quando a gente chega nesse momento que é o nó, que é o problema, aí fica, eu não tenho dinheiro, o Estado não tem dinheiro para pagar. População é que se dane, né? População é que fica no meio disso tudo. Não, e o que a gente está vendo é que o Hospital de Itaperuna, Fachel, pode de fato fechar, né? Exatamente, viu, Silvana? É um hospital filantrópico que depende desse recurso, né? E atende todos os municípios da região, não só Itaperuna, Bom Jesus, Itabapoana, Miracema, Natividade, e justamente num período como esse de pandemia. Só para se ter uma noção, hoje Itaperuna tem 90% de ocupação dos leitos de UTI. E essa situação não é exclusiva do Hospital São José do Avaí, também está acontecendo na UPA da cidade. Ou seja, se o itaperunense ou o morador da região precisar do atendimento e não tiver, vai ter que recorrer para um município referência em atendimento, que seria Campos, só que Campos fica a mais de 100 quilômetros de Itaperuna. A Procuradoria do município informou que vai entrar na justiça cobrando o dever do Estado, o repasse para o Hospital São José do Avaí, também para a UPA.
e que vai entrar na justiça também para evitar que o hospital tão importante como São José do Avaí suspenda os atendimentos, principalmente de Covid, no momento como esse. A nota do governo do estado é a mesma, né, que a Lívia Torres passou para a gente também, e lá em Volta Redonda também a nossa repórter também abordou, que diz que o estado está estudando esses contratos aí, só que não dá um prazo para regularizar. E aí, nesse meio tempo aí, Fachel e Silvana, fica essa ameaça de suspensão de todos os atendimentos, então fica a urgência para que o estado elabore um cronograma de repasses e termine aí com essa apreensão dos moradores. Silvana e Fachel. Obrigado, Kleber. Eu vou repetir o que eu falei aqui. O problema, obrigado, Kleber, pelas informações. Silvana, o problema é o seguinte, se o Estado, que é o responsável, que é o gestor disso tudo, que é quem procurou a OS, que procurou a empresa, que procurou o prestador de serviço, não olhar antes, mas antes é 1 ano, então que olhe 1 ano. Antes é 2 anos, então que olhe 2 anos. Mas se não olhar antes, vai acabar nisso. Então a gente tem um Estado que não está fazendo o trabalho que tem que ser feito para evitar que o choque aconteça. Por quê? Porque não tem dinheiro. Por quê? Porque não consegue um concorrente? Por quê? Porque o processo é complicado? Por quê? Porque os funcionários que eu tenho não conseguem fazer? Ou seja, tem N explicações aí, N explicações possíveis, que vai deixando, vai enrolando, vai deixando. Silvana, quando chega na hora do fim do contrato, acabou o contrato. Então, não tem muita explicação. E a legislação prevê isso que eu falei. Quer dizer, até na hora que quando chega nesse momento extremo que está virando regra, a OS, do outro lado, ela tem a obrigação, está lá escrito, tem a obrigação de continuar segurando o serviço com os próprios recursos. Depois ela recebe do Estado. Só que nem isso a gente consegue. Então a gente está vivendo no meio do... Sabe na corda bamba, acontecendo na corda bamba? A gente já não está mais na corda bamba, a gente está pendurado na corda bamba por um dedo só. É assim que está a situação da gestão desses hospitais e da gestão da saúde. E há muito tempo, não é só da pandemia não, há muito tempo.